surpresa todos os anos. Não tem. Mas isso acontece todo ano. E aí eu acho que não, eu acho que todo ano é a primeira vez, entendeu? Mas enfim, vou observar mais atentamente. Vamos lá, galera. Nossa, que horror, né? Credo. Então lá foi pior do que aqui, né? Bom, como a gente está numa aula de redação, vamos falar de coisa ruim? Vamos falar de coisa ruim, então, galera, porque é isso, né? Tema de redação é necessariamente uma coisa ruim, né? Acho que vocês não esperam coisa boa, né? Porque senão não seria redação Enem. Então vamos falar de coisa ruim. Galera, olha só. Eu preparei o tema de hoje que não está na apostila, mas eu vou fazer o tema para vocês, beleza? O textinho motivador, e eu passo para vocês depois. Que é o seguinte. Espera aí que minha arte não está aparecendo aqui. Cadê minha arte? Deixa eu fazer aqui. Acho que agora vai. Então, olha só, galera. O problema da semana. Importância da agricultura familiar no Brasil, mano. O que? Daniel, onde caiu esse tema? O que foi? O que aconteceu? Tá na apostila que você tá vendo? Verdade, perdão. Perdão por isso. Mas a gente tem que passar tema difícil para vocês, porque é isso que vai acontecer também. Galera, olha só. O tema dessa semana, então, repetindo, não tem na apostila. Depois eu vou passar o texto motivador para vocês. Mas é um tema interessante. E eu queria, olha só, eu queria que vocês participassem dessa forma para a gente debater realmente sobre isso, né? Que é a questão da justiça com as próprias mãos no Brasil. Tem um nome certinho no direito para isso que a gente vai ver, é um termo um pouquinho difícil que vocês podem utilizar como sinônimo, mas enfim, acho que a questão da justiça com as próprias mãos no Brasil, acho que todo mundo já sabe do que se trata, né? Bom, o que eu queria trazer de reflexão para vocês é o seguinte, que muitas pessoas elas são a favor da justiça com as próprias mãos, né? Que é depois que alguém cometeu um crime, principalmente em flagrante, né? A pessoa pune, ou um grupo de pessoas pune a outra antes que a justiça faça isso, e se a justiça fizer isso, entendeu? Então, quando eu discuto isso, as pessoas dão. Eu fico até um pouco estressada, né? Porque é muita opinião divergente. Mas, inclusive, Daniel, eu acho que eu vou discutir isso com vocês na sua sala amanhã. E eu acho que eu vou ver. Eu tô vendo que eu vou me estressar. Né? Tô vendo que eu vou me estressar, Daniel. Mas é isso. Vivendo e se estressando, né? Mas a gente vai procurar argumentos. É lógico que no Enem você tem que ser contra a justiça com as próprias mãos, né? Mas, independente da sua opinião. Mas a gente vai discutir sobre isso, ver se é bom, se é ruim, quais são as consequências, quais são as causas dela, o que isso pode causar de ruim para a sociedade. E, enfim, vamos lá. Primeira coisa, é bom que vocês anotem o que está no slide, galera, tendo em vista que não tem muito suporte da apostila aqui, tá? E eu vou fazer um texto motivador pequeno para vocês se acostumarem com uma proposta de redação com pouco texto motivador, porque no Enem é pouco texto motivador. Vamos lá. Fazer justiça com as próprias mãos. Punição dada por uma pessoa ou um grupo de pessoas sem cumprimento da lei e baseado em opiniões próprias, com o objetivo de vingança. Com o objetivo de vingança.
Então, essa é a definição. Vou colocar o slide. Posso, Daniel? Coloco sim. Coloco sim. Então, galera, justiça com as próprias mãos é isso. É punição dada por uma pessoa, um grupo de pessoas sem cumprimento da lei, né? Porque não é válido a pessoa ter esse tipo, a pessoa punir, né? Uma pessoa civil punir ou julgar a outra e aplicar punições. Até porque o tipo de punição que normalmente é dada para essas pessoas, né? É uma punição física, é a tortura, é lesão corporal, né? Que, de acordo com o nosso Código Penal, de acordo com os direitos humanos, de acordo, né, com a Constituição, também não se pode, no Brasil, se aplicar castigo físico ou tortura a qualquer pessoa. E atenção, né? Muito importante. Compete ao judiciário resolver conflitos de interesse quando uma pessoa exerce a atividade. Retirando a competência do judiciário, quando uma pessoa exerce a atividade, retirando a competência do judiciário, estará prejudicando a justiça pelas próprias mãos, praticando justiça pelas próprias mãos, o que, por determinação legal, constitui crime, né? Então, galera, a pessoa acaba entrando numa contradição, a pessoa acaba entrando numa questão irônica, né? Numa hipocrisia, porque quando você pratica justiça com as próprias mãos, você acaba por cometer um crime tentando punir um outro crime. E a partir do momento que você pune, vamos ver se essa linha de raciocínio entra na cabeça de vocês. A partir do momento que você pune uma pessoa por ela cometer um crime, isso dá margem para outra pessoa te punir também, né? Tendo em vista que justiça com as próprias mãos também é um crime. Fora que é uma contradição muito grande, de tipo assim, é errado roubar. É crime roubar. Então, para ensinar a lição de que é crime roubar, eu vou te bater. Que é crime também, mas esquece, entendeu? Ou senão, tipo assim, é errado matar, é errado roubar. E para eu te provar isso, eu vou fazer o mesmo com você. Então, tipo assim, você acaba praticando um crime porque a outra pessoa também praticou, mas aí você acaba sendo um infrator tal qual ela foi, né? Então, além de não ter base jurídica nenhuma, porque você não pode, a população não pode fazer justiça com as próprias mãos, é uma questão de ilógica, né? Porque, eu vou te ensinar que crime é errado cometendo outro crime para cima de você. E é com isso que a gente fecha a aula de hoje. Muito obrigada, até semana que vem. Muito obrigada. Fala isso para os filmes de ação. Pois é. Pois é. As pessoas confundem muito, né, o conceito de justiça e vingança, né? Que são coisas totalmente diferentes. Mas vamos lá. Código Penal. O que diz o artigo 345 que fala sobre isso, né? Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei permite. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência, né? Então, por exemplo, pena 15 dias ou 1 mês ou multa pelo crime de justiça com as próprias mãos, tá? Em si. Mas, por exemplo, se você cometeu justiça com as próprias mãos por lesão corporal, você vai responder por justiça com as próprias mãos mais lesão corporal. Vamos supor que nessa justiça com as próprias mãos, a pessoa morreu, né? A gente vai ver alguns casos. Inclusive, eu vou até avisar antes, vou tentar avisar antes, porque alguns casos são um pouco tristes, tem gente que não gosta. Não, tudo bem, Ana Gabriela. Tem pessoa que é sensível a esse tipo de informação, enfim, eu aviso antes, vou tentar avisar antes, quando tiver alguma coisa ruim, né? Bom, mas não tem ninguém, para de antemão, não tem ninguém morto no slide, nada disso, tá? Só gravemente ferido, mas não dá para ver muito, não.
tá bom? Mas eu aviso antes, qualquer coisa fecha o olho, vira notebook, enfim. Então, aqui, né? Se a pessoa cometeu justiça com as próprias mãos, né? E que resultou num assassinato, a pessoa vai responder por homicídio mais justiça com as próprias mãos, né? Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa, né? Então, aí, se não tem violência nenhuma, se procede só se a pessoa que foi lesada, né, prestar queixa contra o seu agressor. Inclusive, fique atento, porque eu vou mostrar alguns casos aqui que pode se virar contra a pessoa, né? Que eu acho que é o próximo slide. Ah, não. Exemplos de justiça com as próprias mãos. Casos de cobrança de dívida, dependendo de como é essa cobrança de dívida, né? Eu coloquei aqui um exemplo, ó. Preciso de indicação de carro de som ou telemensagem para cobrar pensão alimentícia. Acho válido, de fato, né? Mas só que, inclusive, eu acharia muito bom. Eu seria a vizinha que ia ficar na frente da casa e assim, muito bem, isso mesmo. Não vou ser hipócrita, né, meus amores? Mas, aqui, ó, e o engraçadíssimo é que recomendações. 6 pessoas recomendaram 5 locais. Recomendo essa empresa de telemensagem aqui, ó. Pode lá que eles são bons, né? Gente, não pode, né? Por exemplo, cobrança de dívida não pode ser feito dessa forma, né? Mas deixa eu voltar. Depois tem outro caso aqui. Linchamento público, que é o que mais entra na mídia, né? Que a pessoa pega, uma pessoa em flagrante que furtou, que roubou, e aí uma comunidade, né? Muitas pessoas se juntam para poder ferir ou até mesmo matar, amarrar num poste, amarrar braço e perna dessa pessoa, enfim, é isso. Punição popular, crimes flagrados, que também, né, essa forma. Linchamento público também tem a ver só com agressão, mas às vezes pode resultar homicídio. E extrapolar o limite de legítima defesa, galera. Que por exemplo, o crime de legítima defesa, meu irmão até falou comigo aqui, que é o seguinte, cadê o que o Fabiano falou? Eu acho que tem um áudio dele muito bom que fala sobre isso, ó. Eu acho que a diferença está principalmente nesse... A diferença entre legítima defesa e legítima defesa e justiça com as próprias mãos. Escuta o que o Fabianinho tem a dizer para vocês. Eu acho que a diferença está principalmente nesse moderadamente, usando moderadamente dos meios necessários. Porque a lei fala bem assim: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injustiça, agressão atual ou iminente a direito de seu ao outrem. E nesse atual ou iminente, entendeu? Se a pessoa ultrapassa do necessário para poder repelir a agressão, aí já deixa de ser legítima defesa. E se é uma agressão que não é mais atual ou iminente, né? Tipo assim, a pessoa te bateu e aí 2 dias depois você vai lá na casa dela e dá um tapa na cara dela. Aí também já não é mais, entendeu? Eu acho que a diferença tá basicamente nesses 2 negócios aí. Igual esse cara que puxou o cabelo da mulher porque ela não queria pagar a dívida. Ele não usou moderadamente dos meios necessários, entendeu? Pois então é isso. Então, é sobre isso. O Bolso estava tentando aumentar esse limite, não era? Não sei, Daniel. Não vi isso. Eu acho que é justamente essa questão, né? Depois você, qualquer coisa, pesquisa aí e me mostra. Que é a questão de, você cometeu um crime contra mim ontem, né? E na hora eu não pude reagir, 2 dias depois eu fui lá na sua casa e me defendi, né? Não é mais legítima defesa. Legítima defesa é só quando você atua ali na hora, né? Para salvar a sua vida ou salvar a vida de outra pessoa que você vê que está em risco, né?
E tem também essa questão de extrapolar esse limite de atuação, né? Por exemplo, tem muitos casos do seguinte: teve um médico aqui em Vitória que tinha um cara. Ah, beleza, Daniel. Olha só, mas é tipo. Depois eu vou dar uma lida. Que é o seguinte: tinha um infrator, né? Um ladrão, que estava subindo o prédio de luxo pela varanda e entrando nas casas e roubando as residências, né? E aí, o que aconteceu? Ele subiu uma varanda, tipo assim, para roubar o terceiro andar, vamos supor. Aí no segundo andar tinha um médico que viu que ele estava escalando para poder roubar. Aí o médico se sentiu com medo, né, de entrar na casa dele. Tudo bem até aí, ele está dentro do seu direito de legítima defesa. Puxou o assaltante para dentro e deu uma facada nele. Porque ele achou que ele ia entrar na casa dele, propriedade privada, não sabia o que ia fazer com a família dele, e agiu como legítima defesa. Até aí tudo bem. Só que depois dessa primeira facada, teve mais 74 facadas. Então ele extrapolou, obviamente. Gente, foram 75 facadas, né? Lembra, Sara? Então, tipo assim, ele extrapolou o limite de legítima defesa. E já se aplicou, por exemplo, a questão de justiça com as próprias mãos, né? Ele cometeu um assassinato. Longe de mim falar, mas 75 facadas é sacanagem, galera. Sacanagem, né? A questão da legítima defesa é você se defender ou defender as pessoas ao redor. Acredito que não precisava de 75. Eu acredito que na terceira facada o cara já não podia mais assaltar casa nenhuma, entendeu? Enfim, existem esses limites, né? Aqui, aí eu coloquei o exemplo, né, um exemplo mais light, do devedor e credor. A título de exemplo, podemos citar uma pessoa que retira da casa de um devedor qualquer objeto como pagamento de uma dívida. Tipo, você está me devendo R$50 da Avon, então eu vou levar esse negócio aqui, vou levar esse jarro de planta aqui da sua casa, esse liquidificador aqui, porque aí não pode, né? Porque aí você corresponde à questão da justiça com as próprias mãos e, além disso, você responde por furto, né? Perceba que, nesse caso, a pretensão era legítima. Então, assim, a pretensão era legítima, né? Porque existia uma dívida. Como provavelmente o devedor se recusava a pagar, o credor decidiu, por bem, tomar para si algum objeto de valor pertencente ao devedor para que assim a dívida fosse paga, né, galera? Então a questão da justiça com as próprias mãos, ela vai em casos muito mais simples, e esses casos mais simples não é o que vocês vão colocar na redação de vocês. Eu coloco para vocês não cometerem esse crime sem querer um dia na vida de vocês, tá? Porque o curso Prosa, além de ensinar a fazer redação, eu te ensino a viver. E falar, não pode fazer isso aqui, tá? Eu te emprestei R$5 para você comer um salgado com suco na cantina. Então, eu vou pegar essa caneta sua aqui para pagar a sua dívida, que você não quer me pagar. Gente, não pode, tá? E aí, o foda é o seguinte, que nesse caso do devedor e credor, o devedor pode entrar na justiça, acionar a justiça e pedir uma indenização. Ou seja, você vai cobrar alguém e, no final das contas, você que acaba devendo, porque você cometeu um crime e vai ter que pagar a indenização por causa disso. Né? Foi cobrar 50 conto, vai ter que pagar 1.500 agora para a pessoa. Né? Então, é isso. Essa questão da indicação de carro de som ou telemensagem para combater pessoa alimentícia, a mesma coisa. O Zé do CTI que não pagou pensão pode alegar, por exemplo, danos morais, né? Porque não pode fazer esse tipo de cobrança. E o dinheiro que deveria, você está na razão, você poderia muito. O caso aqui, né, de prestação alimentícia é chamar a polícia e ele vai ser preso por não pagar pensão, né? Mas acaba, por exemplo, de você chegar, você e dever ele, né? Não o contrário. Então, muito cuidado com essa questão de justiça com as próprias mãos nesses casos mais
mais tranquilos, assim. Pois é, Daniel. Aqui em Vitória, eles fazem essa patrulha de Maria da Penha e cobrança de pensão sempre na madrugada. Eu sei porque no bairro da minha mãe, né, tem, tem um batalhão de polícia lá dessas missões. E aí, às vezes, quando eu ia para Linhares, que eu pegava a van, tipo, 4h20, 4h30 da manhã, tava saindo, tipo assim, muito camburão, muito, 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 tipo uns 20, um atrás do outro, só para essa questão da Lei Maria da Penha. Aí eles prendem um cara, tipo, começa a operação 4h30 da manhã, e vai pegando, né, esses agressores, homem que não paga pensão e tal. E é tipo assim, era toda semana que isso acontecia. Era sempre, era religiosamente em algum dia da semana que a gente sempre via. Eu e o seu Zé, motorista da van. Bom, vamos lá. Fazer justiça com as próprias mãos não será crime no caso em que a lei permitir. São eles. Então, olha só. Galera, lógico, não extrapolando aquele limite que eu falei com vocês, que é o caso do médico, né? Então, não é justiça com as próprias mãos se você alegar legítima defesa, se você alegar estado de necessidade, né? Por exemplo, alguém vai roubar o seu estabelecimento, né? Não é legítima defesa, não é uma defesa, não tem nenhum atentado contra a vida, mas, por exemplo, você proferiu socos ou tapas nessa pessoa, que configura como lesão corporal, mas foi um estado de necessidade naquele momento. Então, não se configura como justiça com as próprias mãos, né? Cumprimento do dever legal, né? Que às vezes tem isso, negócio de cobrar dívida, enfim. E casos de turbação ou de esbulho, né? Turbação ou esbulho, galera, é justamente essa questão de invasão de propriedade privada, tá? Que aí você pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Se defender com os meios que você tem. Aqui eu coloquei quem são as vítimas de linchamento, na maioria das vezes, né? De acordo com a doutoranda em sociologia Ariadne Natal, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, as vítimas de linchamento têm o mesmo perfil daqueles que sofrem com os altos índices de homicídio no país. A maioria são homens jovens, de 15 a 30 anos, de áreas periféricas, desempregados ou com profissões de baixo status social. A Ariadne fala, né? O linchamento não é algo aleatório. Ele atinge pessoas que a sociedade já enxerga como elimináveis, né? Então, sempre tem a ver com essa questão, infelizmente, racial, né? Essa questão étnica. O linchamento, normalmente, é contra pessoas, né, que estão dentro de uma estatística que é histórica, que é social, né? Que, na maioria das vezes, são homens. Pois é, Daniel, são homens, porque o homem é 95% da comunidade carcerária. Sempre homens, normalmente pretos, pardos ou negros, né? Sempre são homens também de periferias, de baixa renda social, né? Enfim, normalmente o linchamento, apesar de acontecer, porque eu vou mostrar alguns casos para vocês, eles acontecem raramente com mulheres e idosos, né? Inclusive, eu coloquei 2 exceções, mas normalmente não é contra essas pessoas, né? É muito mais difícil ver um idoso ou uma mulher sendo praticante de um crime, né? Do que esse perfil aí que faz as características predominantes da comunidade carcerária, né? Ele não, então o linchamento, galera, não é aleatório. As vítimas normalmente são sempre as mesmas, têm as mesmas características étnicas, as mesmas características sociais, né? Então, até quando a gente se acha no limite de agredir alguém, né? Que o nosso subconsciente atua como suspeito, né? Existem pessoas, por exemplo, que cometem crimes que saem nas ruas livremente e não são agredidas, não são linchadas, né? E normalmente essas pessoas que saem impunes,
do julgamento social, não estou falando que é certo, que é errado elas saírem impunes, a justiça com as próprias mãos ela não funciona, elas normalmente são pessoas de renda maior, né? Pessoas brancas, pessoas mais velhas, mulheres brancas, né? Enfim, é isso. Olha só, galera, aqui eu coloquei exemplos do que é legítima defesa e o que é crime, né? Então, aqui foi colocado como legítima defesa, foi julgado como legítima defesa a tese do cunhado de Ana Hickman. Já vocês ouviram falar desse babado aí, né? Que teve a Ana Hickman, que foi posta, ela ia fazer um evento, e aí um fã, né, tal qual aconteceu com o John Lennon, sei lá, né, na mesma intensidade, assim. Um fã entrou no camarim dela, conseguiu furar o sistema de segurança, deixou ela, a irmã e o cunhado como reféns, né? E ele falou que era muito fã da Ana Hickman e por ela não olhar para ele, não querer se relacionar com ele, ele ia matá-la, né? Ele falou que ia matar, muito aleatório, né? Ele falou que ia matar a Ana Hickman. E aí o cunhado de Ana Hickman entrou em luta corporal com esse cara que deixou os 3 de refém e deu 3 tiros na nuca dele, alegando a legítima defesa, né? E aí foi a julgamento, né, e tal, se ele extrapolou o limite de legítima defesa, se não era para ele ter dado 3 tiros, se foi exagero, enfim, teve uma dualidade muito grande, assim, mas no final das contas foi legítima defesa, ele não foi preso, ele não respondeu a crime algum, né? E aqui a gente teve um caso muito popular na época, que é a questão do eu sou ladrão e vacilão. Deixa eu ver se... eu coloquei aqui, né? Que eu sou ladrão e vacilão, que foi um exemplo de um crime com as próprias mãos. Olha só os desdobramentos, né? Eu sou ladrão e vacilão, diz a testa do adolescente de 17 anos, menor de idade. Assim, tanto problema que esses caras se envolveram aí, mas enfim. Tatuada por 2 homens que o acusaram de furtar uma bicicleta de um morador de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Com deficiência física, Ronildo Moreira de Araújo e Michael Wesley Carvalho dos Reis alegaram que queriam punir o rapaz pelo ato, mas acabaram presos no dia 10 de julho por tortura, que é considerado um crime mais grave e, portanto, com pena maior do que de furto. Então, é aquilo, né? O menor de idade furtou, foi acusado de furtar uma bicicleta, né? Não, acho que não se comprovou, apesar, porque ele já tinha passagem pela polícia por atos infracionais, né? Mas não foi comprovado, apesar de, talvez, muito provavelmente, né? Ter roubado bicicleta, não foi comprovado. E aí os caras pegaram ele, um cara era tatuador, e tatuou isso na testa dele, o que se configura como tortura. E a pena é muito maior quando é contra menores de idade, idosos, deficientes físicos, indígenas, mulheres grávidas, etc. e tal. Então, galera, ele cometeu um crime, ele fez justiça com as próprias mãos, e normalmente quando isso acontece, essas pessoas que cometem justiça com as próprias mãos cometem um crime muito pior do que o crime que essa nova vítima, né, cometeu, que foi o caso, né? O crime de tortura pega muito mais pena do que o crime de furto que esse adolescente, esse menor infrator cometeu, né? Ronildo, que filmou a ação do tatuador Michael, já cumpriu pena de 5 anos e 4 meses por roubo em regime semiaberto. Parentes do jovem, que tem 2 passagens por ato infracional, afirmaram que ele é dependente químico e sofre com transtornos mentais, né? E na época, aí, tipo assim, né? Teve toda uma mobilização falando que a pessoa não devia ter marcado na testa o crime, né, o erro que ela cometeu, ainda mais que é uma pessoa com transtornos mentais, que foi comprovado que ele realmente tem transtornos mentais, né,
que foi comprovado também que ele era dependente químico, se envolveu com drogas desde quando ele era, desde os 12 anos, quando ele era criança, né? E aí fizeram vaquinha para remoção da tatuagem dele, né? Enfim, depois desse menino aí de 17 anos se envolveu em mais um ato infracional. Mas a questão é, galera, o que a gente quer mostrar aqui é o seguinte: quando a pessoa comete um crime, ela tem que ser punida. Ponto. Né? Só que ela tem que ser punida com uma pena correspondente. Porque se as pessoas decidem fazer justiça com as próprias mãos, tudo vira uma bagunça. Não compete a mim e a você, que não somos juízes, né, não somos concursados, não estudamos a lei, não, enfim, não compete a mim e a você aplicar penas para as pessoas. O Estado existe para isso, né? Então a questão é, eu não estou chegando aqui falando, tipo assim, não, mas é porque, coitado, não necessariamente isso, entendeu? Mas é porque as pessoas confundem muito. Ou as pessoas problematizam muito, tipo assim, mas se fosse dentro da sua casa e sua mãe, sua filha estivesse lá, e aí a pessoa sempre envolve estupro, né, com isso. Aí estuprando aí do fulano, o que você faria? Gente, eu provavelmente cometeria um crime. Mas é um crime. Entenderam o que eu quis dizer? Independente de você acreditar na justiça com as próprias mãos ou não, é crime. Ponto. Se é crime, tem que pagar por ele, sacou? Eu estava conversando com o professor Douglas hoje, né? E ele me falou isso. Ele falou assim: Manu, mas quando a gente tem filho, né? A gente fica irracional, né? A gente tenta defender. Provavelmente esse médico pensou muito na família dele, ficou com muita raiva do que o cara poderia ser capaz de fazer com a filha, com a mulher dele. Eu falei, sim, concordo com você, né? Nós, seres humanos, não somos robôs, a gente age muito pela emoção, né? E principalmente nesses casos, a nossa razão é colocada totalmente de lado, né? Mas é crime. É crime, né? Se você acha certo punir uma pessoa porque ela matou alguém, se você mata alguém, você, independente da razão, isso também deveria ser punido. Homicídio é homicídio, lesão corporal é lesão corporal, entendeu? Salvo algumas exceções aí de legítima defesa, mas quando isso se extrapola, infelizmente, é isso. Eu falei que ia avisar, perdão, mas esse cara só tá machucado, tá, gente? Aqui eu coloquei o seguinte, ele não tá morto, tá? Aqui, legítima defesa e crime, outro caso, né? Absolvida a mulher acusada de matar cunhado em Peabiru. Ré, que alegou legítima defesa, havia aberto ao menos 5 boletins de ocorrência contra o cunhado. Então, aqui, galera, foi o caso de uma mulher, né, que atuou em legítima defesa a outrem. Né? Legítima defesa não é só necessariamente por você, né? Se você vê uma pessoa que não tem condições de reagir e ela sofre risco de morte, você também pode atuar em legítima defesa para ela. No caso, ela atuou em legítima defesa a favor da irmã, né? Elas moravam no mesmo quintal, né? Tipo, uma casa em frente à outra, e o marido sempre bêbado, né? Foi e começou a agredir a irmã da mulher que foi absolvida, né? E aí, quando a irmã dela, né, foi para poder apartar a briga, esse homem, né, foi para cima dela também. Aí ela começou a se defender com cabo de vassoura, né? Começou a se defender com cabo de vassoura e também pegou uma faca para se defender, né? Caso ele fosse para cima dela. E aí, esse homem foi para cima dela e, assim, pelo depoimento, ela não deu nenhum golpe. O cara que acabou se enfiando, assim, né? Foi sem querer a facada que ela deu nele. Ela não proferiu golpe contra ele, acabou acontecendo assim num susto e ele acabou morrendo, né? Aí estavam nessa questão de ela quis matar, foi legítima defesa, mas aí alegaram legítima defesa contra a própria irmã. Aqui, galera, nesse outro caso, aconteceu o seguinte: no início de junho,
2 suspeitos de terem roubado pelo menos 2 pessoas em Manaus foram detidos e agredidos por populares. A dupla usava uma moto para abordar pedestres e assaltá-los. Após serem pegos e levarem chutes e socos, os homens acabaram com diversas fraturas pelo corpo. Algumas pessoas, inclusive, registraram a tentativa de linchamento e tiraram selfies com um dos homens machucados no chão. A polícia foi chamada e encaminhou a dupla para o hospital. Então, galera, enfim, a questão da justiça com as próprias mãos, né? A gente tem aí 2 caras, né? Uma dupla que usava uma moto para assaltar. A população acabou pegando esses 2 caras, né? E cometeram um crime de lesão corporal. O que poderia ser feito era imobilizar, né, essas 2 pessoas aí que cometeram um crime, né, até a polícia chegar, anotar a placa, fazer queixa, né? Eu sei que é muito frustrante, eu sei que às vezes não dá certo, mas, por exemplo, eles identificaram, né, prenderam a dupla, foram para o hospital e, consequentemente, depois a dupla foi presa, que estava assaltando, mas as pessoas também que registraram isso numa selfie foram presas também, né? Foram presas por lesão corporal, foram presas por danos morais, foram presas também por uso indevido de imagem. Então, o que eu estou dizendo é, se você comete justiça com as próprias mãos, você acaba provavelmente sendo muito mais punida do que a pessoa que você puniu, entendeu? Então, eu não acho que é um ato que valha a pena, né? E aqui, quando você faz isso, quando a pessoa comete justiça com as próprias mãos, ela não quer justiça. Porque a justiça é o quê? A justiça é ela ser levada num júri, ela ter uma pena proporcional, ir para uma cadeia, pagar pelo crime, ter uma ficha criminal ali que consta isso, não poder prestar serviço público, etc., concurso público, etc., etc., etc. O que as pessoas querem com a justiça com as próprias mãos é uma vingança. Simplesmente. Né? É apenas uma vingança que não vale de muita coisa, não pune a pessoa, ela não vai parar de cometer crimes por causa disso, porque o problema do porquê que ela comete crime não vai ser solucionado, e você ainda se ferra porque você comete um crime em cima do outro, né? E aí, enfim, não vai funcionar para ele e vai ainda te prejudicar. Aqui eu coloquei, galera, uma questão histórica da justiça com as próprias mãos, caso vocês queiram usar aí como dados historiográficos, né? Na antiguidade, com o Código de Hammurabi, tinha a lei do talião, né? Que é a questão do olho por olho, dente por dente, quem nunca, né? Então, antigamente, a justiça com as próprias mãos, ela era legalizada, né? Isso persiste até hoje. A questão é, se você matou meu pai, eu tenho o direito de matar o seu, né? Se você roubou uma fruta da minha casa, eu tenho o direito de roubar uma fruta da sua, né? Então é isso, olho por olho, me arrancou um olho, te arranco um olho, me arrancou um dente, te arrancou o dente também, né? Então a justiça com as próprias mãos, ela era incentivada naquela época. Na Idade Média, o direito germânico, ele começou no século XII, se eu não me engano, né? Aquele direito, aquele que desrespeitava o direito, visto como ordem de paz pelo povo, entregue à vítima ou à sua família, exerce um direito de vingança. Então, aqui é o seguinte, galera, vamos supor que, se a gente for jogar nos dias atuais, vamos supor que Daniel, tadinho, Daniel vai e me assalta e me dá um tapa, certo? Daniel vai e me assalta e me dá um tapa. Aí, o que acontece? A polícia da época, o Estado da época, os representantes... Ei! Sim. É só um exemplo. Me rouba e me dá um tapa. Aí, o que a justiça na época fazia, Daniel? Pegava você e entregava para minha família. De tipo assim, faça o que vocês acham justo aí contra o Daniel, tendo em vista que ele atacou a honra da sua filha. E aí esculhambava. Daniel, eu te odeio! O ídolo.
Mas, enfim. Que ódio. Aí era entregue às famílias. O que era uma guerra sem fim, galera. Porque, por exemplo, aí Daniel era entregue, aí Daniel era entregue à minha família. A minha família punia Daniel. Aí a família do Daniel queria punir a minha família porque a minha família puniu o Daniel. Aí a família do Daniel vai lá clandestinamente e pune a minha mãe. Aí a pessoa que puniu a minha mãe entrega, entendeu? Então, tipo assim, a justiça não era feita, era só vingança por vingança. E esse ciclo de violência ele nunca acabava, foi super falho, né? Mas a Idade Média é muito sem noção. Aí teve. Eu acho que isso aqui é só o direito germânico, é de tipo assim, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Eu acho que o modelo que vocês poderiam utilizar para citar de tudo começou é o Código de Hammurabi, a lei do talião aí, que foi feito na antiguidade. Durante o Brasil Imperial, durante esse período, o sertão brasileiro foi marcado pelos cangaceiros, que desde o século XVIII atuavam fazendo justiça com as próprias mãos contra os policiais, delatores, etc. Então tem cangaceiro, né, xerife, né, aquelas coisas em que durante aquele período não existia uma fiscalização. Não consigo dizer se o Código Civil, Código Penal Imperial, ele já tinha um código específico falando que era errado a justiça com as próprias mãos. Mas acontecia muito, galera. Principalmente nesses representantes da comunidade, né? O cangaceiro, o justiceiro, enfim, e nada era feito contra eles. E hoje, a justiça com as próprias mãos, chamada de exercício arbitrário das próprias razões, né? Arbitrário tem essa questão de árbitro, que tem essa questão do juiz, né? É considerado crime. Então, exercício de ser juiz de acordo com seus próprios conhecimentos, né? Então, exercício arbitrário das próprias razões. É o nome formal para o crime justiça com as próprias mãos, né? Então, inclusive, vocês podem até anotar para ter uma questão de sinônimo para usar, né? Porque vai ser difícil ficar usando sinônimo para justiça com as próprias mãos. E é um termo grande também, né? Se vira aí. Vamos lá. Então, essa é a questão histórica, né? Como é que isso foi, apesar de hoje ainda acontecer, teve um avanço, né? A questão legislativa, pelo menos hoje é crime, né? Inclusive a questão, por exemplo, que eu expliquei na aula passada da escravidão moderna, né? Antigamente era legalizado, hoje ainda existe, mas pelo menos é um número reduzido porque o Código Civil, o Código Penal, né, atualizou esse ato como crime, assim como escravidão e o exercício arbitrário das próprias razões. Chegamos aqui. Quais são as causas dessa prática? Galera, a primeira coisa, autotutela também cabe como sinônimo? Cabe, pode ser autotutela também. Eu acho que pode. Mas depois eu confirma lá, depois pesquisa no Google, vê se fala sobre a mesma coisa. Primeiro é que há um certo incentivo à prática, galera. Porque as pessoas que cometem injustiça com as próprias mãos, não sei se vocês veem isso, né? Mas normalmente a sociedade ela aplaude esse tipo de comportamento, né? Essa punição irracional e desproporcional a essas pessoas, né? Um exemplo que eu coloquei aqui foi esse exemplo aqui, que é muito famoso, que é da fala da Raquel Sherazade, do SBT, que teve um caso de que a população, olha só o que aconteceu, galera. Eu particularmente acho extremamente desproporcional. Galera, existe um Código Civil, existe a Constituição, existe o Poder Judiciário, justamente para resolver os conflitos de forma proporcional aos crimes que foram cometidos, né? Se a população pagar de justiceira, né, causa do problema. Muito filme da Marvel e DC que falam sobre isso, né? Corta o Batman. Se a sociedade acabar por ela mesma legalizar, né, a justiça com as próprias mãos, exercício arbitrário
das próprias razões, gente, isso vai virar uma bagunça muito grande, sabe? Isso não pode acontecer, isso não pode ser banalizado, e isso não pode ser incentivado, principalmente por veículos de comunicação. Inclusive, a Raquel Sherazade, depois dessa fala que ela teve, ela foi demitida do jornal, né? Por quê? Porque ela acaba por incentivar uma prática criminosa, né? Ela justificou o ato de que um cara, acho que estava roubando, né? Aí a população pegou esse cara, que era um jovem, negro, periférico, né? Tirou as roupas dele, esse caso é famoso, tirou as roupas dele, amarrou ele num poste e bateram muito, né? Lincharam ele. E aí ela teve essa fala aqui. Essa fala é muito preocupante, tendo em vista que ela faz parte de um poder de influência muito grande, galera. E, tipo assim, você concordando ou não com a justiça com as próprias mãos, e isso é um caso à parte, né? Cada um tem a liberdade de pensamento, você não pode manifestar isso na redação, e é uma prática criminosa. É um crime contra, até onde se pode provar, né? Contra outro criminoso. Depois a gente vai ver uns casos aqui que não foi, né? Que uns casos que deram muito errado e que foi injustiça, né? Mas isso é muito perigoso, porque é sujar a mão da população. Então, assim, a partir do momento que você acha que você está acabando com o crime, você está criando novos criminosos, né? Porque aquele que furtou, aquele que roubou é um. Se 15 pessoas lincharam ele, se 15 pessoas contribuíram com a morte dessa pessoa, são 15 criminosos. São 15 pessoas que cometeram lesão corporal. São 15 pessoas que mataram a outra, né? Então, isso não tem que ser incentivado de forma nenhuma, né? Então, a população que acaba sendo refém, ela entra para uma criminalidade. Então, é uma falsa sensação de maior segurança, né? Sendo que não é, porque a gente vê os potenciais agressores, os mais potenciais criminosos aí sendo que surgem na sociedade. Então, vídeo da Raquel. Vem aí a final de Hot Aí ela Wheels comenta Legends sobre o Brasil. que aconteceu, né? Eu, Benjamin Bach e as maiores feras do automobilismo seremos parte de Hot Wheels Legends Brasil. Dia 3 de outubro, às 9 horas, no SBT. Tá bom. O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, em Puta que pariu, já começou mal, né? vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia é desmoralizada, a justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, claro. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil. Adote um bandido. Alguém pula nela. Adote um bandido. Qual? O cara que furtou, a pessoa que bateu ou as outras que ajudaram a matar o cara? Né? Ana Gabriela, eu não sei o que aconteceu, velho. Tá decidido, Daniel. Eu não vou abordar esse assunto na sua sala. Mas, enfim. Eu não sei se vocês viram a gravidade da fala dela, né? Bati o martelo, definitivamente. Ou eu corto essa parte aí, né? Eu não sei se vocês perceberam a gravidade da fala dela, né? Ela usar, enfim, esses termos marginalzinho, a gente nem vai entrar nesse mérito, porque isso também não se configura como crime. Mas ela falou que a questão da sociedade se juntar para bater num cara que cometeu um crime é justificável. Que é assim que tem que ser feito, porque é uma legítima defesa coletiva.
né? Então, não faz o menor sentido, né? Ela... todos esses closes na cara dela aqui, ela falando alguma coisa desse tipo. Foi, Daniel. Foi incentivo à prática de crime. Foi apologia ao crime, né? Enfim, ela foi demitida por justa causa, né? Ela respondeu por processo, enfim. Mas não foi a primeira vez, e não foi a única vez que ela fez isso, né? Hoje ela está muito mais ponderada, né? Talvez por essas razões, por razões óbvias, né? Porque acho que o processo se encantou. Mas a questão é, o problema aqui, galera, para mim mas enfim, o problema aqui, porque ela não levou em consideração, por exemplo, o porquê da criminalidade, não levou em consideração a questão da desigualdade social, do pobre, do negro, da baixa educação de qualidade, etc. e tal. Mas, enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas o problema criminoso que aconteceu aqui, né, foi incentivar, entendeu? Então, tipo assim, se uma pessoa que assiste esse jornal, né, ela pode ser muito bem incentivada, porque, tipo assim, caraca, e essa fala dela, velho, é muito convincente. Essa fala dela essa fala dela é extremamente convincente, porque ela retrata essa questão da realidade. Ela trata uma questão da realidade que é de tipo, o Estado é omisso, a polícia é falha, não existe um julgamento bom no Brasil, né? As pessoas não ficam muito tempo presas, os crimes eles não são punidos como deveria, então ela vai colocando isso na cabeça. E, no final de contas, ela justifica, né? Então, as pessoas acatam, né? Ela ficou famosa e ela foi ovacionada, foi aplaudida, né? E foi defendida por muitas pessoas por causa dessa fala dela, né? O que é um problema, porque é muito errado ela incentivar um crime. Né? Ela falou assim, a população lesou corporalmente o cara, a população, acho que matou ele e tá de parabéns, porque é isso que tem que ser feito mesmo. Ela falou em forma de discurso maluco. Foi, cara. O discurso dela, tipo assim, para muitas pessoas soou como coerente, né? Muitas pessoas aplaudiram e falaram assim, é isso mesmo. É isso. Aqui eu coloquei, galera. Vou voltar, né? Então, aqui, primeiro, um incentivo à prática. Então, vocês podem colocar, por exemplo, a fala de Raquel Sherazade como exemplo, né? Então, esse incentivo à prática é porque veículos de comunicação, por exemplo, apoiam esse tipo de justiça social, alegando, entre aspas, né? Porque é a fala de Raquel Sherazade, falando que é uma legítima defesa coletiva, e a título de exemplificação, a jornalista Raquel Sherazade e tal. Né? Vocês podem colocar. A outra causa dessa prática é a questão da ignorância jurídica. Então, as pessoas acham que esse tipo de justiça com as próprias mãos não se configura como crime, ou a justiça com as próprias mãos que você comete pode se voltar contra você, né? Você pode se tornar um criminoso passível de pena, né? Então, essa ignorância jurídica também é uma das causas. E tem essa questão da certeza da impunidade, e isso pode ser tanto para a pessoa que aplicou a legítima defesa, quanto para o criminoso. Então, por exemplo, normalmente, galera, linchamento coletivo, as pessoas não são pegas, né? A não ser que filme mostre o rosto das pessoas e a polícia queira punir essas pessoas, né? Porque às vezes não quer, né? Às vezes, deixa quieto, né? Enfim. E essa certeza da impunidade é porque a sociedade ela fica realmente revoltada com a ausência do Estado e suas instituições, né? Por quê? Inclusive, você pode até atrelar a 3 e a 4. As pessoas, elas sabem que a justiça brasileira é falha, que os julgamentos demoram, que muitas pessoas respondem em liberdade, que muitas pessoas vão presas e uma semana depois são soltas, que não há um trabalho de ressocialização, né, dentro das penitenciárias brasileiras, né? Ela sabe que ela vai ser, que ela foi assaltada hoje e ela vai comprar um celular e daqui a um mês ela corre risco de ser assaltada de novo,
né? As pessoas, por exemplo, que estão em comércio, tem comércio que é assaltado 2 vezes por semana e a polícia não prende, e o criminoso está lá de novo assaltando. Então, tipo assim, por causa dessa certeza da impunidade dos primeiros criminosos, né? E por causa da ausência do Estado em suas instituições, que a instituição do Estado é falha em punir e ressocializar essas pessoas, elas acabam saturadas. Nossa, aquelas de Avenida Vitória direto passando no jornal. Cara, é sempre assim. Posto de gasolina também, Vitória, foi assaltado 20 vezes em um mês, né? Pois é. Enfim, e aí a gente tem essa ausência do Estado e das suas instituições acaba por crescer a revolta, né? E fala assim, se não tem polícia, se não tem justiça, né? Justiça do Poder Judiciário, se não tem lei que pune esse cara, a gente que vai punir. Foda-se, né? Então é isso, né? Eu coloquei a causa 3 e 4 podem ser atreladas. A causa 1 eu também acho irado, né? Irado sim, né? Acho pertinente, que é essa questão que a mídia incentiva a prática, né? E tem essa questão da ignorância jurídica, porque as pessoas acabam por cometer um crime e acham que o Código de Hammurabi, né? A lei do talião ainda está em voga, né? Tipo, mas ele entrou dentro da minha casa, como assim? Eu não pude dar 20 tiros na cara dele. Né? Então, essa ignorância jurídica, inclusive, acabei de pensar aqui agora, essa ignorância jurídica, você pode pautar, galera, nessa questão de que as pessoas não sabem o limite entre legítima defesa e justiça com as próprias mãos, tá? Pois é, exatamente, só na canela assim, pronto, já imobiliza o cara, sabe, que entrou na sua casa, enfim. Né? A maioria das vezes, quando é justificável, é quando invade patrimônio privado. Mas, enfim, a ignorância jurídica é isso, porque as pessoas não sabem a diferença e o limite da legítima defesa, né? Então, isso acaba por piorar a situação. Aqui, galera, eu coloquei as consequências. A consequência é que o índice de criminalidade aumenta, obviamente, né? Porque a justiça com as próprias mãos é um crime. Então, né? Então, quando você tem um furto, tem lá só o furto. Agora, quando você tem um furto e uma justiça com as próprias mãos, você tem 2 crimes. Então, acaba sendo, tipo assim, reverte, né? Você quer promover a justiça, você quer promover a segurança, deixando uma cidade, deixando um lugar muito mais violento. Então, é uma contradição muito grande. As consequências é um incentivo a uma prática legal, tendo em vista que quanto mais justiça com as próprias mãos acontece, mais essa prática se espalha dentro da sociedade, né? Tem o risco de julgamento errôneo e tem pena desproporcional. Galera, por exemplo, furto, que é furto com roubo. Furto, roubo, existe uma pena para essa pessoa, né? E claramente a morte ou a lesão corporal é uma pena totalmente desproporcional ao crime que a pessoa cometeu ou supostamente cometeu, né? Então a gente entrega a nossa sociedade a uma bárbare, né? A barbárie, na verdade, né? Porque são aplicadas penas totalmente desproporcionais. Existem pessoas que estudam sobre isso. Constituição, galera. Um livro que deu tanto trabalho para fazer, a Constituição Cidadã, né? Todas as penas de 3 a 5 anos, de 10 a 20 anos, de 25 a 30 anos foram tão bem pensadas para punir essas pessoas de um modo justo, né? Para a pessoa aplicar uma pena totalmente desproporcional ao crime que a outra cometeu, né? O Código de Leis ele não está lá à toa, galera, ele tem que ser seguido. E é isso. E terceiro aí é um risco de julgamento errôneo. Galera, olha só. Existe o Poder Judiciário, existe audiência pública, existe audiência para julgar crimes, não é à toa, tá?
É o que meu irmão, que é advogado, né, que ele sempre fala. Todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Por exemplo, ele falou, né, que, por exemplo, eu falei, eu converso muito com ele e ele me educa muito. Fabiano é incrível, quem conhece ele, parabéns, que meu irmão é maravilhoso. Eu sempre falo bem assim, eu sou muito emotiva, né? E eu falo, nossa, como assim? O cara tava bêbado, pegou o carro e atropelou uma mulher, e ele vai responder em liberdade? E ele vai para julgamento? Foi crime flagrante. Ele fala, Manu, o que tudo indica é que isso aconteceu, mas a gente não sabe o que aconteceu. Por isso que tem que julgar. Vamos supor que a pessoa ela foi obrigada a dirigir bêbada, sob, por exemplo, risco de vida. Né? Alguém ameaçou, tipo, não, você vai pegar esse carro, colocou a arma na cabeça dela, você vai pegar esse carro, vai dirigir agora, senão eu vou te matar aqui agora. Ou, né, aconteceu alguma coisa que ele pode comprovar que a mãe passou mal, o pai passou mal, teve que pegar o carro, infelizmente, entendeu? Não era esperado. Enfim, se a pessoa foi obrigada a se embriagar, se a pessoa foi numa balada, por exemplo, e colocaram uma droga na bebida dela, e ela não sabia que essa bebida tinha droga, tomou a droga e saiu com o carro, sendo que nem era a intenção dela estar entorpecida no momento. Por isso que existe julgamento. Para ver que, se aquele crime aconteceu, foi realmente o que aconteceu, entendeu? Por isso que a pena, inclusive, varia, né? De 5 a 15 anos. Porque tem que ser julgado todas as circunstâncias ali do que aconteceu, né? Ele falou assim, Manu, aí eu falei assim, mas qual é a chance disso ter acontecido com a pessoa? Aí ele falou, é muito difícil. Mas e se aconteceu? E se realmente aconteceu? E se a pessoa pegou o carro bêbada, pegou o carro, né, com droga no sangue, sendo que ela nem sabia que ela tinha usado, sendo que ela estava numa balada, nem bebeu, foi o motorista da rodada e aconteceu alguma coisa, entendeu? Então, por isso que os crimes têm que ser julgados, né? Quando a população, por exemplo, lincha alguém por um furto, lincha alguém por um roubo, ou acusa alguém de alguma coisa e se acha no direito de punir essa pessoa pelo julgamento próprio, isso é muito perigoso, galera. Isso não tem como, tem que ser analisada todas as circunstâncias ali, né? Tem que ser uma pena justa, tem que ser uma pena proporcional, tem que ser um julgamento, a pessoa tem que ter uma defesa, um direito de resposta, entendeu? É tudo isso, porque às vezes o crime ele não comete do jeito que a gente acha que cometeu, né? Ah, mas é uma parcela mínima. Foda-se. A pessoa não tem que ser julgada por senso comum, né? Tem que ter algo por trás disso, tem que ter um julgamento justo, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei nesse dia que eu li isso, que foi em julho que aconteceu, eu chorei igual uma criança, vocês não têm noção. Idoso morto a pauladas na serra por suposto abuso de crianças era inocente. Antônio Batista Fonseca, de 74 anos, foi brutalmente assassinado em maio desse ano, após ser injustamente acusado de ter abusado sexualmente de 2 crianças. 4 pessoas que participaram do homicídio foram presas, né? Esse idoso, o que aconteceu? Havia uma mulher que trabalhava na casa dele, prestava serviço doméstico, e esse idoso, o Antônio, né, ele dispensou ela, falou que não precisava mais dos serviços dela, sei lá por quê, né? Mas dispensou essa mulher. E essa mulher, por uma vingança, inventou o boato de que ele abusava sexualmente das filhas dela. E espalhou esse boato na internet e espalhou esse boato na vizinhança. E aí as pessoas, né, se revoltaram contra o idoso. Num dia que ele foi sair na rua para fazer alguma coisa, simplesmente mataram ele por lesão corporal, né? Bateram muito, muito nele até o idoso morrer. E aí, quando foram averiguar a situação, né? Porque foi feito o exame de corpo de delito nas crianças, a mulher foi investigada, né?
ela falou que se arrependeu porque foi só um boato, porque ele demitiu ela. E aí é foda, porque você... Eu não tem nem o que explicar. Né? Então, aqui a sociedade... por isso que tem que ter um júri, por isso que tem que ter o poder judiciário, por isso que tem que ter direito de resposta do idoso. Né? Aqui é um exemplo clássico de como a justiça com as próprias mãos pode ser extremamente falha. Extremamente falha. Bom, aqui teve o caso da Fabiane Maria de Jesus, né? 3 anos depois, linchamento de Fabiane, após boato na web, pode ajudar a endurecer a lei. Fabiane Maria de Jesus foi morta brutalmente por vizinhos após ser acusada de magia negra em Guarujá, em São Paulo. Notícia falsa estava em rede social. Apenas 5 pessoas foram condenadas pelo crime. Gente, ela foi linchada por muitas pessoas, né? O que aconteceu é o seguinte, que criaram um boato na internet de que uma mulher estava fazendo magia negra e estava pegando crianças para serem sacrificadas. E aí colocou a foto da suposta mulher. Os vizinhos da Fabiane olharam para a foto e falaram, é Fabiane nessa foto. E sem denúncia, sem denunciar nada, sem procurar saber o que aconteceu, nada. Simplesmente esperaram a mulher sair de casa e lincharam, bateram nela até ela morrer. E não passou de um boato. Ponto. É isso. Então, assim, Fabiane, inclusive, era mãe, né? Então, foi todo... Gente, olha isso. Pessoas estão sendo mortas, né? Foram mortas por crimes que não cometeram. E mesmo se tivesse cometido... Pois é, Daniel, é muito perigoso essa prática, né? E mesmo se tivesse cometido, é uma pena totalmente desproporcional, entendeu? A sociedade não pode, em si, aplicar castigos físicos nas outras, né? Enfim, por uma questão de civilização, mesmo por uma questão racional, e por uma questão de, né, estamos cometendo outro crime em cima do outro. Então é isso, eu sempre deixo a proposta de intervenção com vocês, né? Inclusive, né, vocês estão bem na proposta de intervenção. Eu normalmente explico caso e consequência, mas para não dar tudo de mão beijada para vocês, proposta de intervenção fica na conta, tá? Sempre pensando nessa questão de medidas de conscientização, abordar esse tipo de assunto, né, na sociedade, abordar esse tipo de assunto, por exemplo, nas escolas, né, Daniel? Por isso que eu pensei em abordar com vocês, porque com os meus alunos, né? Mas dá um pouco mais de polêmica. Por quê? Porque eu sempre falo que determinados assuntos devem ser abordados dentro da sala de aula para conscientizar a população. Só que por uma questão de fadiga, eu não faço isso, porque eu falo, tipo, nossa, que preguiça, né? Mas vou pensar no assunto. Gente, é isso. Acho um tema extremamente interessante. Pois é, Daniel, vou para a academia agora, vou pensar sobre esse assunto. É um tema extremamente interessante. Espero que vocês façam. Vocês estão fazendo bastante redação, eu estou gostando muito disso. Bárbara está corrigindo, em média, 60 redações por mês. É isso, né? Então, continuem, galera. A gente está na reta final. Eu sei que dá desânimo agora, eu sei que dá preguiça agora, eu sei que agora, né, que vocês estão atolados de trabalho, de estudo, está com um esgotamento emocional muito grande. Arrasou. Um esgotamento emocional muito grande, mas calma, que faltam 1 mês e pouco. Tá acabando, galera. Vai valer a pena você dar esse gás, esse pico de adrenalina aí nessa reta final. Beleza? Um beijo, foi muito bom estar com vocês. Sempre é um prazer estar com vocês. Reflitam, né, na redação, reflitam na vida. Um beijo. Valeu, galera. Obrigada a vocês.
e até semana que vem.